Bom, vamos começar a explicação do dia falando sobre tirinhas. O que são as tirinhas? Tirinhas são um conjunto de quadrinhos. Aqui nessa tirinha, a gente tem dois quadrinhos. Aqui a gente tem uma tirinha com um quadrinho e dois quadrinhos. Então, dentro dos quadrinhos vai ter uma história. Dentro dos quadrinhos tem essa história com início, meio e fim. Então, sempre vai ter uma história dentro desse quadrinho, desses quadrinhos, dessa tirinha. Vamos ver o que acontece nessa tirinha. Na tirinha, a gente tem também os balões de diálogo, que são esses que a Pro tá circulando, contornando. Um balão de diálogo, dois balões de diálogo, três balões e quatro balões. Então, esse é o balão de diálogo da tirinha, ok? Então, aqui a gente vê no balão de diálogo o que acontece na tirinha. Cebolinha, você anda ensinando a Maria Cebolinha a ler? Como você descobriu? E aqui tem a irmãzinha dele lendo: o lato loeu a lopa do lei de loma. E aí o Cascão responde: foi um palpite. Palpite, um chute. É engraçado. Qual que é a graça da tirinha? Que o Cebolinha está ensinando a irmã dele a ler do jeito que ele fala. E o Cascão percebeu isso e falou que foi um chute. Ele foi irônico, como se ele não estivesse falando que ela está lendo errado, que ele chutou que era o Cebolinha. Mas ele percebeu porque ela estava lendo igual a ele. Então sempre vai ter uma situação engraçada na tirinha. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os balões de diálogo. Nós temos alguns tipos de balão de diálogo. Balões de diálogo. O primeiro, que é o mais comum, é o de fala, que tem essa pontinha aqui mais reta, apontando para o personagem. É quando o personagem fala, ok? Aqui é quando o personagem fala. Quando o personagem pensa, a conexão com o personagem do balão é assim, ok? É diferente. Então, pensamento, o balão de pensamento é desse jeito. E o último, que também é bem comum, o balão de grito. Quando o personagem está gritando, ele tem essa aparência. Não são exatamente desse jeito, mas eles vão ser parecidos com essas situações. Quando for de fala, quando for de pensamento e quando for de grito na tirinha. Aqui nós temos um texto narrativo. O que é um texto narrativo que a gente vai começar a estudar? É quando a gente narra o que aconteceu lá no quadrinho. A gente observa quadrinho por quadrinho e narra, conta. Narrar é contar. Quando a gente conta o que a gente viu, o acontecimento, a situação. Então aqui tem o texto narrativo, um parágrafo de texto narrativo. Então sempre que a gente começar a escrever um texto narrativo, vai ter parágrafo lá no começo. O que é o parágrafo? É esse espaço inicial na linha. Vocês colocam dois dedinhos aqui para deixar o espaço, ok? Então, esse espaço do texto narrativo se chama parágrafo. Nós vamos começar a utilizar o parágrafo. Então, aqui, esse espaço que nós vamos começar a utilizar no texto narrativo se chama parágrafo, ok? Então, o nosso texto narrativo vai começar com um parágrafo. Cascão duvidou que ou desconfiou, também poderíamos colocar aqui, ele duvidou que Cebolinha estava ensinando sua irmã a ler. Porque, como não é pergunta, é porque é junto, tá? Só vai ser separado quando for uma pergunta. Porque ela estava, olha os espaços entre as palavras, lendo as palavras do mesmo jeito que Cebolinha falava. Então aqui a gente narrou o que aconteceu lá nos quadrinhos, contou o que estava acontecendo nos quadrinhos, ok? Esse é um pedaço, um texto narrativo. Esse texto narrativo é curto, então por isso que ficou só com um parágrafo. Era uma história curta,
uma narrativa curta. Aqui vamos ver essa tirinha. Temos uma tirinha com um quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos nessa tirinha. Vamos ver o que está acontecendo nos balões de diálogo. Vamos lá. Um balão de diálogo. O que está escrito ali? Sabe o que eu acabei de ouvir? Chauvinista. Então, esse é o nome do porquinho. Que cada bichinho de estimação pega os mesmos gostos do dono. E o porquinho, o chauvinista, entra na água. Nhoque, nhoque. Esse é o barulho do porquinho. Vocês reparam que o balão de diálogo dele é diferente, porque não entra como fala, entra com barulho, o som que ele emite, mas não como fala de personagem. E o último, ele responde, o Cascão fala, tem cada teoria boba por aí. Por quê? Porque essa teoria não se aplicou a ele, porque não são os mesmos gostos. O porquinho entrou na água e o Cascão não gosta de entrar na água. Então, essa é a parte engraçada. Então, essa foi a parte engraçada dessa tirinha. Vamos ver como se escreve o nome dos personagens da Turma da Mônica. Cebolinha. Cebolinha. Cebolinha tem 4 sílabas. Primeira sílaba, C. O C, quando está com a letra E, tem som de S. Fica C, não fica Q. Fica C. Segunda sílaba, bo. Bo. Li. Nha. Nha. De unha. De minha. NHA. Cebolinha. Ok? Vamos ver mais um personagem. Cascão. 2 sílabas. Primeira sílaba, cas. Se eu coloco o C com A, fica K. Só que eu quero cas, de casca. Então, eu preciso colocar o S no final dessa sílaba, para ficar cas. Cas e cão. A palavra cão está dentro da palavra cascão. Cão. Olha o ão como se escreve. Então, eu tinha a sílaba ão, mas para ficar cão, eu preciso colocar a letra C na frente. Fica cão. Ok? Vamos continuar. Mônica. 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 Então, o primeiro mo, esse acento que está no o, se chama circunflexo. Ok? Mônica. Magali. 3 sílabas. Magali. Primeira sílaba, ma. Segunda sílaba, ga. E terceira sílaba, li. Magali. Vamos ver essa tirinha agora. Essa tirinha tem um quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos. No primeiro balão de diálogo, nós vemos que é um pensamento, tá? Então, quando é uma nuvenzinha com bolinhas conectando o personagem, é um pensamento. Ele pensou: há desastres naturais. Esse "há" escrito ali no começo da frase, "há" com H na frente, é de existir. Há, existem, ok? De haver. Então, esse "há" significa existem. Então, ele fala, há os desastres naturais. Existem os desastres naturais. Desastres da natureza. Próximo balão de diálogo. Há as emergências nacionais. Então, existem emergências nacionais. Existem coisas muito importantes. E há o John. E existe o John. E aí vem a caixa de o balão de fala do personagem. Olha a diferença do balão de pensamento para o balão de fala. E o John fala.
Ele está no hospital na emergência. Bem, eu estava usando fio dental e aí, olha o que aconteceu. Então, o engraçado é o quê? Que existem muitas coisas importantes acontecendo no mundo, desastres naturais, emergências nacionais, e tem o John, que também é outro problema. Bem, eu estava usando fio dental e aí ele é todo atrapalhado, ele é um desastre também. Balão de fala e balão de pensamento. A diferença. Observem aqui o balão de fala e o do Garfield, balão de pensamento. Vamos ver essa tirinha agora. Balão de fala, balão de pensamento, também. O Garfield, ele não tem balão de fala, ele pensa, ok? Tudo ele pensa. E o personagem que está com ele vai falar, ok? Vamos ver o que acontece. Aqui no balão de pensamento do Garfield. 1 centavo pelos seus pensamentos. Ele pensou isso, que ele queria ouvir o que ele estava pensando, o que o John estava pensando, por 1 centavo. Ele daria 1 centavo pelos pensamentos. Só que aí o desejo dele foi realizado e ele falou em voz alta o que ele estava pensando. Garfield, eu estava pensando, se nossas orelhas fossem nos sovacos. E aí o Garfield fez uma cara, eu não acredito que ele estava pensando isso, né? E ele responde, teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem? E aí o Garfield pensa na resposta, R$ 1 para você parar de pensar. Então, o que é o engraçado? Ele dava 1 centavo para ouvir o pensamento dele, só que ele se arrepende e depois ele fala que daria R$ 1 para ele parar de pensar. Então, ele pagaria até mais para que ele parasse. Agora vamos começar a apostila no próximo vídeo.